controlar melhor. Por isso que tem muito pastor, eu não sei se posso usar essa palavra aqui, safado, certo? Tem muito pastor safado, entendeu? Vai ser corte, hein? Vai, né? Vai ter que cortar, né? Senão eu caio aí, né? Eu te prejudico aí. Não, brincadeira. Brincadeira, né? Mas eu acho que eu tô com um problema, então eu não entendo brincadeira, não sei se eu tô com problema cognitivo. Pastor Fernando Henrique, seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast do Tchê, para conversarmos sobre intenção autoral. Né? Estamos aí numa série sobre hermenêutica e este assunto caiu nas suas mãos e eu acredito que vai ser um papo muito legal, interessante, instrutivo, e o meu desejo é que as pessoas sejam desafiadas a entender melhor esse assunto. Principalmente os pastores, teólogos que nos assistem, busquem saber melhor sobre essa questão, mas também que sirva para instruir os nossos irmãos, membros de igreja, e não só acadêmicos, também não trabalham na liderança, mas que eles tenham uma melhor compreensão desse assunto, sobre a intenção autoral, sobre o que o autor bíblico deixou ali para nos revelar a vontade de Deus. Então seja muito bem-vindo, que seja um tempo massa aqui para nós. Pastor Leandro, muito obrigado pelo convite novamente. Agradeço bastante. Foi muito bom aquele primeiro encontro, né? Bom revê-lo, ainda que mediado aí pelos equipamentos da tecnologia. Vamos para cima aí. Vambora. Pastor, eu lembro que na última vez que nós falamos, o senhor falou um pouco sobre o seu ministério. Sim. Acho que deve talvez ter aí quase 1 ano e meio, 2 anos, o nosso último encontro. Mas há alguma coisa de novidade no seu ministério? Eu lembro que na época, eu não sei se o senhor ainda estava ensinando na universidade, eu não lembro se o senhor já tinha saído, se já estava no doutorado, mas conte um pouco para nós se há alguma novidade no seu ministério e como Deus tem lhe usado no avanço do reino aí em Fortaleza. A novidade, assim, em termos ministeriais, eu diria assim, está muito mais associado ao fato de que eu estou terminando o doutorado, né? E embora o doutorado ele seja na área de grego clássico, o meu foco é puxar para o grego bíblico, ou seja, trazer alguma contribuição aí na área de grego bíblico para a gente entender como é que funciona melhor essa língua e, consequentemente, compreender melhor a Bíblia, né? Eu tenho sempre a visão de que as línguas bíblicas, elas nunca são um fim em si mesmos. Assim, qualquer ferramenta, como a própria hermenêutica, a linguística, a crítica literária, ou qualquer coisa similar a isso, é sempre um meio pelo qual nós podemos compreender a Bíblia e, no final das contas, compreendermos a vontade de Deus, né? Então, se Deus permitir, esse ano eu termino a tese para defendê-la no próximo ano, mas eu quero tentar defendê-la ainda este ano. Massa, legal. Eu lembro também que na última conversa que tivemos, o senhor estava preparando um curso de grego. Como é que anda esse projeto? Sei que o senhor já lançou o curso, mas fale um pouco para nós como é que o senhor tem desenvolvido também essa questão de ensinar os irmãos, aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a língua grega. O curso já foi lançado, já temos alguns alunos. O objetivo é o que eu gostaria de ter tido no aprendizado de línguas bíblicas, tá entendendo? Que é como é que a gente pode pegar de modo imediato o aprendizado do grego e aplicá-lo ao texto, compreender melhor o texto. Então, a tarefa hermenêutica nossa, principalmente protestantes, é como é que o texto se apresenta, quais as suas características, certo? E o grego serve para isso. Então, o curso já foi lançado com alguns alunos. Os alunos também tiveram acesso a um e-book que eu produzi. Esse e-book é de estudos lexicais, estudos de palavras, que, assim, na nossa visão hermenêutica é algo muito importante. A linguística, ela tem retomado isso como um tópico importante dentro dos estudos linguísticos, na área de linguística cognitiva. Como nós estudamos palavras, como elas estão associadas à cultura, como elas estão associadas ao próprio pensamento humano, qual o efeito que essas palavras trazem. Então, estou aqui na exegese mesmo, ou seja, na análise própria do texto, nós analisamos as palavras. Então, o e-book, ele tenta trazer alguma luz para isso. O curso é tanto teórico quanto prático, né? Trazer algo atualizado, toda a bibliografia
Infelizmente, assim, por um lado, infelizmente, porque em português a gente não tem nada. Né? Então, tudo vem do inglês, só que assim eu tentei colocar de uma forma acessível para os alunos, entende? Então, a experiência tem sido boa, porque o modelo de estruturação do curso é voltado justamente para que o aluno já lide diretamente com o texto, mesmo que ele não saiba nada. Claro, ele vai aprender o alfabeto, a pronúncia, e aí ele já vai direto para a leitura e procurar praticar diariamente o texto, pensando no ministério, né? Então, eu vou dar um estudo, como é que eu aplico isso aqui? Os artigos no grego, os modos, aspecto verbal. Então, o foco do curso é dar uma grande base de compreensão da língua e, consequentemente, a partir dessa base, contribuir para que o aluno ele realmente assim, consiga aplicar. Então, dizer, olha, isso aqui no texto aqui, isso me ajuda a clarear o texto, certo? Perfeito. Então, estamos mais ou menos nesse pé aí de andamento do curso. Legal. Se alguém quiser encontrar o curso, professor, e quiser comprar o curso, como é que faz? Há um link? Ele pode entrar em contato comigo, certo? Pelo Instagram, Fernando Henrique, depois aí pode até ser disponibilizado aí no canal, certo? Agradeceria bastante. Mas pode procurar pelo Instagram, Fernando Henrique, e lá ele pode entrar em contato comigo e aí eu direciono o link de modo bem prático, bem acessível. Certo? Joia, joia. Vai estar aqui na descrição, depois o pastor ele pode disponibilizar para mim e eu coloco no vídeo. Show de bola. Se você quiser saber um pouco mais, se interessar, entre em contato com ele. Vou colocar aqui na descrição o link da página dele no Instagram, você entra em contato com ele para conversar sobre esse assunto. Mas, pastor, vamos lá. Sobre intenção autoral. Eu quero primeiro que o senhor defina para nós, né, para nós introduzirmos o assunto. O que seria, na hermenêutica, a intenção autoral? Pronto, acho que antes de tudo, eu imagino que os outros palestrantes já falaram um pouco disso, então eu não vou tanto me aprofundar, mas é só dar um plano de fundo. Quando a gente pensa em hermenêutica, dentro dos estudos bíblicos, ou em geral, a hermenêutica é fundamentalmente uma disciplina filosófica. Então, o próprio conceito de intenção, ou intencionalidade, geralmente é utilizado o conceito de intencionalidade, só que aqui eu não vou fazer tanto uma distinção, vou colocar como a mesma coisa, certo? Então, a gente pode usar aqui intenção e intencionalidade no mesmo sentido. Geralmente, quando a gente pega os manuais de hermenêutica, eles são muito mais práticos, né? Análise de texto e tudo mais. Só que a hermenêutica, ela é fundamentalmente uma área dentro da filosofia, certo? Então, isso é muito importante, por quê? Porque, fundamentalmente, a hermenêutica, ela vai lidar com os princípios que estão ali por baixo da aplicação do texto. E esses princípios são de ordem filosófica. Então, partindo disso, o conceito de intencionalidade, ele é um conceito, assim, não só importante, mas, assim, é basilar para quem pensa em hermenêutica, não só em termos práticos, mas na reflexão teórica mesmo, porque a reflexão teórica, ela nos leva a determinadas práticas, boas ou erradas. Então, a depender de como a gente concebe determinadas questões, né? Então, se você pensar filosoficamente, a filosofia busca pela realidade última. Então, o que é que está por baixo ali da interpretação do texto? O conceito de intencionalidade, ele diz justamente isso. Historicamente, esse conceito ele foi introduzido por um filósofo escolástico chamado Franz Brentano, ele que foi o primeiro a apresentar o termo, e ele vai definir a intencionalidade sobre dois aspectos. Intencionalidade de respeito à referência a um conteúdo, depois vou tentar colocar isso de modo mais concreto e palpável, e o direcionamento para um determinado objeto. Deixa eu tentar colocar isso da seguinte forma, tentar exemplificar. Imagina que eu pego uma faca e eu faço esse seguinte movimento e vou na tua direção. Qual é a intenção disso? Né? Não é cortar um bolo e lhe oferecer um bolo, né? Então, perceba que o ser humano, ele tem essa capacidade de perceber a intenção dos outros. Então, a intencionalidade a gente pode definir como uma espécie de movimento, como uma direção, certo? Que parte de um elemento psicológico, ou seja, aquilo que você planejou na sua mente,
mas que vai se dar no campo das ações. Colocando isso de modo prático, a gente pode pensar que a intencionalidade do autor no texto bíblico significa dizer o quê? Que, dado aquilo que ele planejou, dado aquilo que está no seu pensamento, certo? Tecnicamente chama isso de estado mental, aquilo, mas a gente pode usar simplesmente um termo mais simples, aquilo que determinado autor pensou, mas não somente pensou. A gente não pode pensar em intencionalidade somente naquilo que você pensa, certo? A intencionalidade, ela começa pelo o ato de pensar, o ato de imaginar. Então, por exemplo, eu vou escrever para os cristãos de Gálatas porque eles estão deturpando o evangelho, certo? Então, isso é a ideia de intencionalidade nesse primeiro sentido interpretando, referência a um conteúdo. Então, um conteúdo, digamos assim, que está na mente do autor, certo? Só que isso não é acessível para nós, porque se você planeja uma coisa e você não transmite por meio de signos, e é que a linguagem entra, aí é que entra o grego, o hebraico ou as traduções, certo? Ou seja, o texto propriamente dito, o texto acaba sendo, então, esse instrumento de direcionamento entre aquilo que foi pensado e planejado e a direção da ação que vai se expressar por meio da linguagem. Então, a intencionalidade, certo, do autor, ela necessariamente pressupõe um agente que imagina, que planeja, e um agente que age. Ou ele escreve diretamente, como Paulo escreveu as cartas, ou ele tem ali um amanuense que vai escrever por ele, certo? Por que isso é importante? Porque quando a gente diz assim, ó, a intencionalidade está no texto, a resposta é sim, mas de que modo ela está no texto? Isso é uma linguagem metonímica. Porque se a intencionalidade é uma ação, toda ação ela pressupõe um agente. Um texto não é um agente. Deus é agente, o Espírito Santo é agente e o próprio indivíduo humano é agente, né? Se a gente pensasse em termos teológicos, nós temos a chamada dupla autoria dentro dessa questão aí. Então, a intencionalidade, ela é tanto um ato do pensamento, mas ela é um ato na própria realidade. Só que quando nós vamos para a própria realidade, então isso se dá por meio do texto. Então, quando eu dizer assim, aquilo que o autor pensou, isso também é uma figura de linguagem, porque a gente não tem o que o autor pensou, a gente tem o que o texto nos dá, né? Só que o texto nos dá a forma organizada por meio de um agente. Então, se tem um conceito muito importante que pouco discutido, que está relacionado à intencionalidade, um deles é justamente essa ideia de agente, que na verdade, se a gente remeter do ponto de vista teológico, é a ideia de criador. Deus é criador no sentido de que, a partir dele próprio, ele faz as coisas, certo? A compensa da concepção clássica aqui de criador, certo? Mas nós não somos criadores nesse sentido. Nós não conseguimos fazer as coisas do nada, ex nihilo. Nós fazemos as coisas a partir daquilo que já existe. Então, por exemplo, Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento, assim como Pedro, a partir da língua que já havia, a partir do próprio gênero que já havia, certo? Então, há determinados modelos que você segue. Então, se a gente puder resumir, a intencionalidade, tomando aí o bretano como base, ela é esse ato de referência a um conteúdo. Esse conteúdo, ele se encontra imaginativamente na mente do autor, mas que a intencionalidade é um ato direcionado a algo, direcionado a um objeto. Então, a intencionalidade do autor está direcionada ao texto, certo? Então, por que é metonímico? Porque o texto aponta para o autor, só que o autor aponta para o texto, mas também o autor aponta para um outro elemento aí, que é o leitor. Aí a gente relaciona o conceito de intencionalidade com outro conceito. Eu trabalhei o conceito aqui de agente e o conceito de intersubjetividade. O que é intersubjetividade? Nós nos comunicamos, e a linguagem é fundamento de comunicação, direcionado a outra pessoa. Tá? Então, isso é muito importante. Isso significa, no caso, texto, mas ela é direcionada, no final das contas, para um leitor. Professor. O que nós chamamos em hermenêutica de leitor original, os leitores primários, e, consequentemente, nós, os leitores secundários. Então, a intencionalidade, de modo resumido, é um direcionamento em torno de um objeto.
esse objeto pode ser entendido como texto e o segundo objeto, o leitor. E a nossa função como leitores é perceber a intencionalidade. Como exemplifiquei aqui, a gente chama isso tecnicamente de intencionalidade prática. Então você percebe pela experiência, certo? Então eu levantei o braço com uma faca aqui, como se fosse uma faca, para fazer o seguinte movimento. Você sabe o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não tem acesso ao que está na minha mente, mas você tem acesso às minhas ações. O texto, nesse sentido, ele é uma ação já realizada pelo autor, certo? Então, em suma, intencionalidade do autor significa dizer que pressupondo um agente, a intencionalidade quer dizer que esse agente move-se a uma determinada direção, a um determinado objetivo. Certo? Então, a gente pode falar em poucas palavras que intenção, quando falamos da Bíblia, quando falamos do que foi registrado nas cartas, nos evangelhos, nas narrativas do Antigo Testamento, a intenção, por exemplo, de Moisés, ao escrever Gênesis 1, é o que está ali registrado em Gênesis 1, é isso? Não há nada além daquilo, no sentido de ir além do texto que está registrado, como alguns falam, não, a gente pode ir um pouco mais além, talvez não tenha sido essa a intenção só de Moisés, mas há algo mais profundo que o registro. Então a intenção autoral, a gente pode resumir, como eu disse em poucas palavras, é aquilo que o autor registrou no seu livro, é isso? Isso. Em outras palavras é isso, né? Aquilo que ele direcionou no texto, certo? Só que qual é a grande dificuldade? A dificuldade é quando a gente entra no âmbito chamado linguagem. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente chega, por exemplo, num período chamado modernidade, principalmente numa área da filosofia chamada filosofia analítica, há uma tentativa desses filósofos, principalmente americanos, por exemplo, de tentar colocar a linguagem, quando eu digo linguagem, estou falando do uso da linguagem, das palavras e tudo mais, como algo fixo, certo? E não é bem assim. Aí a gente precisa fazer uma distinção que é o seguinte, numa área chamada pragmática, isso já é um pouco mais claro, que é a linguagem, ela vai ter sempre a intenção de um autor, e que a intenção é marcada pelo texto, e que quando o leitor lê aquele texto, ele consegue identificar, certo? Levando em consideração a quem foi escrito o texto. Uma coisa é, por exemplo, a gente interpretar Gênesis como leitores modernos, e muitas vezes nós utilizamos os nossos conceitos para conceitos que do povo antigo eram outros, certo? Ok? Nesse caso aí, a linguagem, ela é algo que ela tem sempre um para-além. Está entendendo? Então, quando você diz alguma coisa, sempre há algo mais além daquilo que você diz. Não quer dizer que o autor tenha pretendido aquilo. É diferente do que eu estou dizendo. Você está para perceber, certo? Quando eu digo assim, Leandro, você é um cara legal, certo? O que é que você quer dizer com um cara legal? Ok? Então, pega uma frase bem simples como essa, certo? Um cara legal é, dentro de uma concepção brasileira, uma pessoa gente boa, que não faz mal a ninguém. Ok, eu estou querendo dizer basicamente isso. Só que a partir disso aí, dizer que ele é um cara legal, eu posso desdobrar para outras coisas que eu não necessariamente quis dizer, tá entendendo? Sim. Mas que estão ali. Algumas áreas da linguística, elas servem justamente para estabelecer esses limites. Aquilo que o autor intencionou dizer e aquilo que, embora ele não tenha intencionado dizer, pode se desdobrar do texto. Tá entendendo? Então, ou seja, a linguagem, ela não é essa caixa fixa das palavras, que o autor usa as palavras com precisão. E não é à toa que um exemplo muito claro disso, basta a gente perceber o seguinte, quando a gente se comunica com as pessoas, nós perguntamos, certo, mas tu está querendo dizer o que com isso? Entendendo? Então, porque a linguagem, ela vai ter esse elemento. Isso não é em si uma coisa... E aí, o grande problema dessa filosofia analítica é achar que isso é um defeito da linguagem. Isso não é um defeito da linguagem, isso é uma própria limitação da linguagem. Porque a comunicação humana, pastor, ela não é somente no âmbito daquilo que está escrito. Ela é no âmbito da memória, no âmbito das tradições, no âmbito das experiências.
A dificuldade para nós com o texto bíblico é como esses eventos estão tão distantes de nós, certo? Nós cometemos erros de interpretação. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que, como nós temos determinadas ferramentas, como a hermenêutica, como a linguística, como a crítica literária, como o estudo de gêneros, nos dão um norte para pelo menos dizer isso aqui, ó, olha, embora isso aqui possa se desdobrar do texto, isso não necessariamente foi o propósito do texto. Deixa eu dar um exemplo disso. Vamos pegar o texto de Gênesis. Moisés não escreveu o texto de Gênesis com fins apologéticos, de defender um criacionismo. Por que isso? Porque para o mundo antigo era inconcebível o ateísmo. A gente só defende, usa Gênesis apologeticamente, porque existe um treco chamado ateísmo. A grande luta do mundo antigo não era assim, não era o ateísmo. Não é porque os cristãos ali depois do primeiro século, depois dos apóstolos, estavam sendo acusados de serem ateus, porque eles acreditavam só num Deus só. Então, aí o que acontece? Esse texto, observa só, embora o propósito fundamental de Gênesis não seja uma apologética contra um ateísmo, nós usamos ele apologeticamente. Ainda assim, porque ele dá margem para isso, né? Então, o áudio está montado aí. Ele dá margem para isso, mas uma coisa é ele dar margem para isso, outra coisa é dizer que Moisés está defendendo isso. Exato. Tá, no caso, pode ser usado assim, mas não que nós dogmatizemos essa questão. Isso, do ponto de vista exegético, certo? Nenhum exegeta sério do Antigo Testamento, certo? Nenhum exegeta sério do Antigo Testamento, se você pegar os maiores exegetas aí, desde os conservadores até, pelo menos conservadores na nossa perspectiva, né, da visão ortodoxa cristã, até os que nós podemos chamar assim de liberais, nenhum deles, assim, vai pegar o texto de Gênesis e analisá-lo apologeticamente. Eu não estou dizendo que não haja validade. O grande problema, por exemplo, é quando você pega a apologética, quer dizer, não, o texto está dizendo isso aqui, não. Se souber a visão apologética, sim, mas um exegeta do Antigo Testamento vai dizer, ó. Deixa eu dar um exemplo muito simples. Você pega lá os 6 primeiros dias da criação, é muito curioso. E ali não precisa nem saber hebraico, não. Os 3 primeiros dias, eles vão apresentar os elementos aéreos, terrestres e aquáticos, tudo vazio. Exato. Deus. Aí nos 3 outros dias, ele vai estar como preenchimento. Por quê? Porque na lógica de Gênesis, na linguagem de Gênesis, melhor assim, preencher é linguagem de domínio. Não é que ele vai dizer que o homem deve dominar. Quando você vai lá para Paulo, em Efésios, Paulo vai dizer o seguinte, olha, Deus é aquele que preenche tudo em todas as coisas. É linguagem de poder e domínio. Tá entendendo? Então, Gênesis está muito mais dizendo o seguinte, quem é o soberano de tudo isso aqui? É o Deus de Israel. Ele é o criador da ordem, ele que estabelece, tudo aqui é manipulado por ele, essa ordem física, essa ordem cósmica é manipulada por ele, certo? Então assim, a linguagem, ela escapa nesse sentido daquilo que a gente quer dizer, mas isso não quer dizer que o autor tenha pretendido várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? É uma distinção muito sutil que precisa ser feita, e acho que esse exemplo da apologética deixa isso de modo muito bem claro, para a gente não confundir as bolas e achar que não, já que tem essa abertura, então eu posso interpretar de qualquer jeito. Não, eu posso fazer qualquer coisa com o texto. Não, mas existe essa abertura. Sim. É justamente porque há essa abertura que a gente pode pegar o texto de Gênesis apologeticamente para tentar derrubar um ateu, né? Perfeito, perfeito. Até agora, senhor, me lembrei de algumas coisas aqui, como por exemplo, e aqui eu não é uma crítica, sim, mas é também um ponto de reflexão, né, quanto à hermenêutica. Há muitos cristãos que são terraplanistas, certo? Não sei se o senhor conhece algum. Eu conheço alguns. Não tenho nada contra eles, mas uma das questões, ou os argumentos mais fortes que eles usam, são os argumentos teológicos, bíblicos. Biológicos? Né? Teológicos. Teológicos. E aí eles vão para textos para tentar provar que a Terra é plana. E aqui eu estou falando, eu não sei a sua posição sobre isso, certo? Não é também nenhuma tentativa de debate. Mas, por exemplo, alguns pegam o texto lá de Isaías que diz que Deus está sentado sobre a redondeza da terra
e que a terra ela não pode ser abalada, ela está firme. Sim. E aí eu olho para a forma como se interpreta, por exemplo, o que Isaías está tentando dizer ali não é, a intenção dele ali no caso não é dizer que a terra é esférica ou é plana, mas a intenção de Isaías ali é mostrar o poder de Deus, né, de estar sobre a criação. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Ok, eles dizem que fazem uma interpretação histórica, gramatical, da mesma forma que nós fazemos, mas quando nós olhamos para a intenção autoral, é possível dizer que a intenção de Isaías também foi mostrar o formato da Terra nesse sentido? Pronto, ó, é interessante a questão, isso aí. Assim, eu não tenho nenhuma posição sobre isso, porque nunca falo que eu estudei, então não tenho opinião sobre isso, terraplanismo ou se a Terra é redonda, certo? Então, nesse sentido, sim. Vamos lá, agora, o que é que eu posso dizer exegeticamente sobre esse texto? Assim, esse é um caso que é muito similar aos apologéticos, Sim. aos apologetas, certo? Então, assim, o que é que Isaías está querendo dizer com esse texto? Deus está assentado sobre a terra, certo? A ideia de algo firme e estabelecido. De onde? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: Isaías está tirando isso de onde? Ele está imaginando isso de onde? E a resposta é Gênesis. Essa ideia de que Deus está sobre alguma coisa, isso é uma metáfora espacial. Quando você está sobre alguma coisa, é porque você é superior àquela coisa. A linguagem do céu, ela é uma metáfora nesse sentido, certo? É porque aqui as pessoas pensam que metáfora não quer dizer realidade. Isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? A própria estrutura da realidade, ela tem um certo elemento metafórico. A gente entende uma coisa a partir de outra. Pois bem, então assim, essa linguagem de Gênesis é para dizer fundamentalmente o quê? Do ponto de vista exegético. Deus é aquele que domina a ordem cósmica. E a ordem cósmica significa dizer o quê? Deus é o único que controla e sustenta todas as coisas. Então, essa linguagem de firmamento, de estabelecer, de firmar, é a linguagem de ordem e controle. Por exemplo, Provérbios, acho que é lá Provérbios 24, Provérbios 3, 19, 20, Provérbios 24, 1 a 3, vão dizer o seguinte: são textos paralelos que parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com uma coisa com a outra. Provérbios 3, acho que 19 a 24, uma coisa assim, vai dizer que Deus, pela sabedoria, com entendimento, firmou, criou, estabeleceu a terra. Estou aqui parafraseando. Ele vai usar essa linguagem de estabelecer, de fundar, certo? Isso é um conceito, aí vamos nós. Quando a pessoa diz assim, ó, nós estamos usando o texto do ponto de vista histórico. Assim, quando você usa a interpretação do ponto de vista histórico, a primeira coisa que qualquer intérprete do Antigo Testamento tem que levar em conta é o conceito de ordem cósmica. Certo? Isso é uma das coisas que eu mais tenho estudado assim, nos últimos, talvez, 5 anos, pelo menos que eu me lembro assim. E considero que seja um dos conceitos mais importantes para a gente entender o Antigo Testamento. Então, esse texto ele não tem a ver com a forma da Terra, certo? A Terra, a gente pode até dizer assim, a Terra pode ser plana, mas esse texto não dá base para isso. E esse texto também não dá base para dizer que a Terra é redonda. Esse texto não tem nada a ver com essa questão. A questão fundamental é quem é que estabelece a ordem. Esse é um conceito de ordem, pastor Leandro. Aqui no Brasil eu não sei, porque eu não tenho tido contato assim, com os estudiosos de hebraico, né? Talvez alguns aí, como o Luiz Saião, tenham contato disso, certamente, né? Mas, assim, eu estou botando aqui, no mínimo 30 anos para cá, esse conceito tem sido bastante estudado. Entende? Não é a palavra que essa palavra ordem não vai aparecer, a palavra ordem cósmica, mas ela vai aparecer a partir desses relatos de Gênesis e a partir de textos como esse de Provérbios 3, Provérbios 24. Provérbios 24 vai dizer que o homem com sabedoria ele estabelece a sua casa. Então, um dos princípios da ordem, certo? Que está associado à sabedoria, é uma pessoa sábia, é aquela que coloca fundamentos na sua vida. A ideia de estabilidade, certo? A vida ela sempre vai ter dificuldades, mas a gente precisa de alguma estabilidade. Então, quando a Bíblia usa conceitos como Deus está assentado, Deus estabelece o mundo, certo?
A linguagem fundamentalmente é quem controla tudo isso aqui. Então, não é tão que assim, se a gente for analisar assim do ponto de vista científico, não existem leis da natureza, tem uma metáfora também. Na verdade, o que se quer dizer com leis da natureza é que existem padrões de irregularidade, né? Vamos pegar, por exemplo, as estações. Aí no sul é muito mais claro isso. No sul sudeste tem estações, né? Aqui não tem. Aqui é sol e depois sol e mais sol, né? Mas aí não, aí tem primavera, verão, outono e inverno, né? Então, você percebe um padrão cíclico. Então, por exemplo, o conceito do Antigo Testamento de tempo é de que a vida, ela tem mudanças. Então, a intenção, vamos chamar assim, a intenção de Isaías é mostrar o quê? Deus é soberano sobre a ordem cósmica. Então, se ele é soberano sobre a ordem cósmica, ele manda em todas as coisas. Então, ele não é só o Deus de Israel, ele é o Deus das outras nações. E ele é o Deus no qual nós podemos ter segurança e estabilidade, apesar das instabilidades da nossa vida, porque o conceito de ordem está associado à ideia de controle. Mas faça só o seguinte exemplo: quantas coisas você controla na sua vida? É uma das coisas que eu mais tenho pregado aqui na minha igreja, que nós não temos controle sobre a estrutura da realidade. Não somos nós que nos impomos sobre a realidade. Nós tentamos vencer algum aspecto ou outro, as dificuldades da vida, mas a realidade se impõe sobre nós. Né? A morte, doenças, são um exemplo disso. O pecado é um exemplo disso. Um exemplo muito prático. A pessoa que é casada, você não consegue controlar o seu cônjuge. Seu cônjuge pode lhe trair. Você não controla, entendeu? Uma filha sua pode ficar doente e morrer, certo? Você pode pegar uma doença, você pode cuidar da sua vida. Então, a estrutura da realidade ele tem esse elemento de que nós não controlamos, mas Deus controla. Então, a ordem cósmica é Deus controla. É disso que Isaías está tratando. Bem, a gente assim, se Isaías está tratando disso, não tem nada a ver com se a Terra é redonda, se a Terra é quadrada, se a Terra é um prato, tá entendendo? Sim. Da mesma forma, a questão apologética. Não tem nada a ver a defesa do ateísmo com o texto de Gênesis. Não tem nada a ver. Perfeito. E aí, como é que essa compreensão da intenção autoral, a intencionalidade do autor, pode influenciar a nossa interpretação das escrituras, pastor? Olha, a gente tem assim alguns princípios que são advindos muito da literatura, certo? Existem 3 princípios de interpretação de texto, que são escolas até de pensamento dentro da literatura. O primeiro princípio está muito mais assim associado à visão bíblica, é o princípio da intenção do autor. Então, esse focaliza a intenção do autor. O segundo princípio é o texto, que é o que a gente chama de estruturalismo. Os estruturalistas vão dizer o seguinte: o que importa é o texto, não foi o que o autor disse ou deixou de dizer. Né? Isso está completamente errado, porque, do ponto de vista da experiência, um texto é produzido por alguém e para alguém. Nós temos uma outra abordagem, que é a resposta ao leitor. Certo? Então, são 3 orientações hermenêuticas dentro de hermenêutica literária, que a gente chama de é uma área da literatura hermenêutica literária, em que, a depender de que, se você dá ênfase numa ou em outra, a sua interpretação de texto ela pode ter determinados desvios. Um exemplo disso vamos pegar, se eu defendo que o princípio orientador do texto é o próprio texto, então eu fico no texto, eu não vou para a realidade. Isso é totalmente anticristão, porque assim, o texto ele tem que influenciar a nossa vida. Sim. Aí você vira um estudioso do texto, mas o texto não tem a ver coisa alguma com a sua vida. Tem uma coisa anticristã, isso aí. Nós somos estudiosos do texto para compreendermos a vontade de Deus para mudar as nossas vidas. Se você simplesmente é estudioso do texto e fica no texto por ele mesmo, ou seja, quais são as características da língua grega, quais são a estrutura literária do texto, a estrutura do gênero, certo? Isso são coisas que fascinam até, principalmente para quem é aluno, para quem gosta de estudar. Só que a gente tem que voltar para um track chamado realidade. Deus nos coloca na realidade para sermos testemunhas, né? Se a gente enfatiza o leitor, que é a visão da resposta ao leitor, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque é o seguinte: bem, nós não somos leitores primários. Então, o nosso conceito de determinada categoria vai ser levado para aquele texto, que o texto, na verdade, está partindo da categoria do leitor daquela época. Para textos antigos, a resposta ao leitor, ela funciona muito mais quando a gente pensa assim: quem eram os tipos de leitores a que o texto foi colocado, tá entendendo? Então, assim, se nós perdermos de vista a ideia de uma intenção autoral,
certo? Aí eu vou para outro ponto. A intenção autoral por ela mesma também pode ser um grande perigo, certo? Se eu digo assim, não, a intenção autoral que está na mente do autor, por exemplo, aqui as pessoas, eu ouço as pessoas dizem assim, não, Paulo pensou isso aqui. Bem, amigo, eu não sei se Paulo pensou isso aí, porque para Paulo ter pensado isso aí, ou Paulo teria que ter me dito, né? Ok? Mas o que eu posso dizer é que, se nós levarmos em conta que Paulo planejou algo na sua mente, e ele usou a língua grega para representar aquilo, numa certa medida, sim, representa aquilo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, a ideia a intenção autoral pode se tornar um discurso retórico. O cara diz, Paulo diz isso, mas, na verdade, o texto não está apontando para isso. Então, se Paulo diz isso, ou Paulo tinha uma intenção de escrever outra coisa, ou, na verdade, a sua interpretação está errada, tá entendendo? Então, assim, a intenção autoral, ela serve para nos ancorar no seguinte aspecto. A análise do texto, ela não pode morrer no próprio texto, e a análise do texto não está baseada simplesmente em nós, autores modernos. Né? A análise do texto, a intenção autoral, está articulada dentro desse arcabouço em que você tem a intenção apontada para o texto e para um povo que pertence a uma determinada cultura, a um determinado ambiente, que eles tinham uma forma de perceber a realidade. Então, quando nós esquecemos a intenção autoral, ou nós vamos cair simplesmente numa ideia de que o texto diz isso, e eu morro no texto, porque assim, vamos pegar um exemplo. Se a gente pegar um exemplo das cartas paulinas nas sessões de exortação, Paulo vai usar lá vários imperativos. O que é que ele está querendo fazer com aquilo ali? Está querendo dizer o seguinte, olha, tomando como base a doutrina, geralmente Paulo faz isso. As cartas de Paulo estão muito estruturadas nesse sentido. O grego dá para mostrar isso claramente. Paulo, ele estabelece um conjunto de doutrinas, por exemplo, Romanos capítulo 1 a capítulo 11. É doutrina torta direita. Aí capítulo 12, 13, 14, 15, 16, aí ele começa a aplicar. Então, assim, a gente percebe que existe uma intenção autoral do autor no sentido de transformar as nossas vidas. Né? Transformar as nossas vidas. Então, quando nós perdemos a ideia de intenção autoral, a gente pode esquecer o seguinte: o texto foi escrito tanto por um indivíduo humano, quanto por uma pessoa divina. E ambos têm o objetivo de transformar a nossa vida para sermos a imagem de Jesus Cristo. Então, do ponto de... Perceba que aqui não é em si uma divisão kantiana, que é a teoria, que é a prática. Não. Não tem a teoria e a prática, as duas coisas estão atreladas. Se você não tiver o conhecimento, você não vai para lugar algum. Você pode ter a boa vontade, mas não tiver conhecimento. Tá? Então, aqui, quando a gente remonta ao conceito de sabedoria é isso. Sabedoria não é simplesmente questão prática. Sabedoria é como a gente orienta a nossa vida. Então, em suma, a intenção autoral, ela serve para nos mostrar que existe um agente, esse agente é tanto divino quanto humano, e que essa dupla agentividade aí quer agir sobre nós. Certo? Então, o texto ele não é um fetiche, ele não é um objeto de deleite. Alguns autores da literatura vão trabalhar isso, a literatura como um deleite. Certo? Não, o texto é para nós compreendermos melhor a realidade, o texto bíblico, para nós compreendermos a realidade, entendermos como a realidade é a luz de Deus, do pecado, da natureza humana, da própria estrutura da realidade, e assim sermos pessoas melhores. Então, quando a gente esquece essa ideia de intenção, percebe que aqui eu não estou dissociando, embora a intencionalidade do autor seja um conceito bastante teórico, eu estou tentando levar justamente para o lado prático das coisas, né? Que é justamente isso. Quando você dissocia a ideia de intenção autoral, ou faço o que quero com o texto, como leitor, ou o texto morre naquilo mesmo. Vou fazer análise exegética, vou ser o bam, né? E não é essa dissociação, né? É só brasileiro, sabe? Nós brasileiros, nós pensamos em ou é uma coisa ou é outra, né? Ou você é piedoso ou você é inteligente, né? Não dá para ser as duas coisas, né? Assim, o Brasil não consegue conceber as duas coisas, né? Aí você não lê São Tomás de Aquino, que humilha você das duas formas, né? O Aquino não, é o Agostinho, as Confissões. Qualquer cristão tem que ler ali, qualquer cristão tem que ler Confissões, sabe? É porque ele é humilhado intelectualmente e na vida de piedade. Porque aquele homem é tão inteligente que não consigo chegar perto dele, e é tão piedoso que eu também não consigo chegar perto dele. Porque o nível de sinceridade de Santo Agostinho, diante de Deus, é um negócio incrível, né? Tá entendendo? É grande. Então,
Sim, termine. Não, então, em suma, né, a intenção autoral, ela serve para nos ancorar que o texto, ele tem um agente, que esse agente é o próprio Deus, no final das contas, a realidade última, e que esse Deus quer agir sobre as nossas vidas. E o texto, ele é um instrumento para isso. O outro é o próprio Espírito Santo, né? E a própria comunhão com a igreja, né? Sim. A oração, por exemplo, são outros instrumentos para isso. Uhum. Bem, o senhor falou sobre os leitores. Né? Nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita para os leitores diferentes de nós. Sim. Né? Que nós falamos os leitores originais. É. Qual, então, o papel de nós darmos... Papel não. Qual a importância que nós deveremos dar para a cultura, o contexto cultural e o contexto histórico quando nós estamos explorando a questão da intenção autoral nas passagens bíblicas? Certo. Eu começaria a dizer a primeira coisa, que é o seguinte: o papel do leitor é muito importante, mas não quer dizer que ele seja mais importante do que o texto e do que o próprio autor, certo? É uma tríade. Na verdade, você tem que considerar como uma tríade. Como se estivessem os três conversando. Nem o leitor, não existe leitura passiva, certo? Não existe leitura passiva. Porque nós carregamos um conjunto de experiências, um conjunto de conhecimentos e nós levamos para o texto. Um exemplo muito claro disso. Tem um soneto do Camões, eu lembro que um professor meu na formatura, não sei se nosso ou de um autor, mas ele recitou esse soneto de Camões, era de Jacó e Raquel. E o soneto de Camões sobre aquela história de que Jacó amava Raquel mais do que a Lia, né? Aquele texto. Quando a gente olha ali para amar, é muito curioso, né? Porque assim, aí você vai para a palavra hebraica lá, é amar mesmo, né? Só que o que é amar para Jacó? Amar, ele tinha desejo sexual por ela. Esse é o ponto. Não é o amor que o Camões estava intencionando. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nós, leitores, nós não existe leitor passivo na interpretação. Por quê? Porque a leitura é um ato de percepção. O que é perceber? Aqui, perceber é um conceito fundamentalmente filosófico. Perceber é você observar como as coisas são. Então, você olha aqui para esse celular, como é que é este celular? Só que a percepção, ela tem uma coisa que a gente chama de ato de seleção. Você pode descrever esse celular a partir de determinados objetivos seus. Eu posso descrever de determinadas maneiras. Só que existe um traço chamado a verdade do objeto, ou seja, eu não posso dizer que esse celular é redondo. Eu não posso dizer que o celular é redondo. Se eu estou percebendo, ele é retangular, certo? Então, o leitor, quando ele vai para o texto, ele vai perceber coisas no texto. Um exemplo muito prático disso que a gente percebe é, principalmente quem prega ou dá estudos. Você faz toda a análise do texto, mas você acaba fazendo determinadas seleções do texto em virtude, por exemplo, da realidade da sua igreja, né? Entendeu? Então, assim, o leitor, essa é a primeira observação que a gente tem que ter, o leitor, ele não é um ser passivo na interpretação. Se ele não é um ser passivo, ele tem que usar, ele tem alguma ferramenta para isso, que é o quê? A inteligência dele. Então, se você não desenvolve a inteligência, você não vai interpretar o texto, certo? Ou vou colocar de modo mais prático, né? Se você vai ler a sua Bíblia em português, você não sabe o básico de português, você não vai entender o texto. Você não vai entender o texto. Tá entendendo? E aí eu volto a um ponto aqui, que é o fato de que a gente, como brasileiro, a gente odeia conhecimento, né? Não por acaso a nossa burrice está atrelada ao fato de a gente ser um país muito violento, né? Então, o que acontece? O leitor, ele precisa de ferramentas. A hermenêutica é uma dessas ferramentas, tanto no âmbito teórico, conceito de intencionalidade que eu apresento aqui, quanto no âmbito prático, de aprender a gramática, o básico da gramática, né? Assim, é uma coisa meio inconcebível, né? A pessoa quer aprender, por exemplo, as línguas bíblicas, mas não sabe o básico da sua língua. Aí o cara acha que está progredindo porque ele sabe muito de grego, mas não sabe de português. É mais ou menos assim, né? Eu aprendi a andar de bicicleta, mas eu não sei andar usando os meus próprios pés. Aí você diz, não, eu progredi. Não, você regrediu, certo? Então, quando a gente pensa em termos de... qual a relação disso com a sua pergunta? Porque é o seguinte, o conhecimento da cultura, o conhecimento da linguagem, o conhecimento das línguas, certo? São instrumentos para que nós, leitores modernos, nos aproximemos daquilo que o autor quis expressar no texto, daquilo que está expresso no texto. Tá entendendo? Se a gente pegar, por exemplo, eu estava ensinando aqui o conceito de sabedoria na igreja. Você pegar qualquer pregador, no geral, sabedoria é você
é a ideia de praticidade. Aí quer dizer que sabedoria é você saber tirar um bujão, botar um bujão cheio e tirar um bujão seco? Isso é sabedoria, né? Não por favor, né? Não chame seus leitores ou espectadores de burros, não. Então, assim, o que é sabedoria? Sabedoria é você perceber como é que Deus organizou esse mundo e você vê de acordo com ele, certo? Então, Deus coloca uma categoria binária de macho e fêmea. E que o casamento é só entre macho e fêmea, homem e mulher. O que passar disso quebrou o princípio da ordem. Agora, novamente, esse conceito de ordem, ele serve para exemplificar isso. É um elemento muito forte das culturas do mundo antigo. Sabedoria era entendido como uma ideia de ordem. Então, um leitor que ele não entende o texto bíblico a partir dos próprios termos, que foi aquele texto lá de Isaías, né? Aquele texto lá de Isaías, com uma ideia de que Deus está sobre a terra, sobre o firmamento, Deus estabelece todas as coisas. Ali a linguagem é de ordem. Ali é a linguagem de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, assim, hoje existe uma facilidade. Existe e não existe. Tá? Existe e não existe. Porque, assim, por exemplo, pegar só esse exemplo aí. Na língua inglesa, certo? Tem muita coisa escrita sobre isso. Então, tem muita gente pesquisando. Tem muita, assim... infelizmente, aqui no Brasil, certo? Não há, assim, apoio, eu não vou dizer nem apoio, sabe? É iniciativa própria, certo? Se você não fizer isso individualmente, a gente acha que tem que esperar para alguém, tem que esperar pelo governo, tem que esperar ou pelo meu movimento, né? Não, iniciativa própria. Em geral, o brasileiro não tem iniciativa própria, né? Não quer fazer as coisas. Por exemplo, a gente tem língua inglesa muito material, embora tenha a questão da tradução esteja crescendo muito aqui no Brasil, né? Existem editores que estão traduzindo bastante. Como o Brasil é um povo que não gosta de estudar, fica meio complicado. Tem muito material bom, né? E apesar de ser material caro também. Mas, assim, existem muitas ferramentas, em termos de livros, que vão nos ajudar a entender melhor os textos bíblicos, tá entendendo? Entender a cultura. Só que isso requer o quê? Por exemplo, uma barreira aí é o inglês, né? Outra barreira é o acesso a compras. Eu tenho um livro que eu comprei sobre a lei no Antigo Testamento. O conceito de lei em Moisés. O livro foi uns R$500. Tem um livro que eu quero estudar sobre Salmos. O livro está uns R$600, entende? Então assim, o leitor ele tem que buscar as ferramentas, mesmo que seja em português, as que ele puder. Tá? Hoje não há desculpa, você tem manuais de entendimento da cultura. Porque assim, não há como você dissociar a língua da cultura. As palavras, elas sempre estão associadas a determinada cultura. Por exemplo, só no hebraico, existem 8 palavras para a ideia de ira. Tá? 8 palavras para a ideia de ira. Né? A ira, por exemplo, ela é um conceito, olha só um exemplo de cultura. A ira é um conceito utilizado para autoridades, ou um rei ou uma divindade. Sempre que um rei e divindade expressavam ira, isso era uma coisa boa. Era algo bom. Porque isso, a ira é uma emoção e ela expressa a ideia de justiça. Certo? Então, o rei deveria ser alguém que deveria manter a justiça, assim como a divindade é aquele que mantém a justiça, certo? Isso significa dizer o quê? Significa dizer justamente o seguinte: se você interpreta a ira no nosso conceito aqui, que é o cara que está dirigindo aqui o carro numa avenida do Brasil, né, e o cara buzinou e ele começa a falar a palavra. Não é nesse sentido de ira. Ira é um conceito que está atrelado à justiça. Quando a Bíblia diz, por exemplo, aí olha só a implicação disso para a gente compreender a natureza de Deus. A ira não é um atributo de Deus, por uma questão muito simples. A ira é uma mudança de estado. Eu estou irado ou não. Só que se eu digo que Deus não muda, isso tem uma contradição lógica, que eu estou afirmando uma coisa e ao mesmo tempo negando essa coisa. A ira é uma figura de linguagem para dizer que Deus é aquele que não compactua e Deus se opõe à injustiça. Então, por exemplo, quando o Apocalipse fala, os profetas falam da ira de Deus derramada sobre os ímpios, é o quê? Deus vai derramar a sua justiça, Deus trará a sua justiça. Então, olha só, o conceito de ira, tem estudos na linguística que eles vão mostrar isso. As emoções, elas são padrões de determinadas culturas. Na nossa cultura, a ira é uma coisa negativa, porque o brasileiro, ele é muito emotivo,
Então, por qualquer coisa, ele perde o controle, né? Basta você tirar onda com o seu time, né? Basta você fazer isso, basta falar de política, né? Você falou mal de fulano A ou B, né? Pronto, eita. Já né? foi. Já foi, né? Então, assim, só que no conceito antigo, não. No conceito do Antigo Testamento, então, quando Jesus se ira, os autores dos evangelhos estão colocando aquilo ali como uma coisa positiva, ele está demonstrando justiça. Quando Jesus se ira lá no templo. Aí vem um leitor moderno, por exemplo, um ateuzinho desse aí, que não entende nada de cultura antiga, olha, que Jesus é esse, que ele vai lá e age com agressividade, perdeu o controle. Ô, meu amigo, você está analisando a categoria de ira dentro dos termos de um conceito brasileiro. Tá entendendo? Então, isso não cabe. Então, esse é um exemplo muito simples de como os conceitos que nós utilizamos da nossa cultura podem ser completamente diferentes da cultura bíblica. E a gente cometer cada erro de interpretação grotesco. Sim. É por isso que cada vez mais surgem essas seitas e outras denominações, por causa disso. Entendeu? Então, sem esse conhecimento de cultura, não tem como nem começar a estudar a Bíblia. Bem, pode terminar a resposta, pastor. Não, é isso mesmo. O senhor falou agora num ponto importante da nossa conversa, que é a questão das diferentes denominações. Sim. O senhor acha que essas diferentes denominações, e aí a cada momento vem surgindo mais líderes, mais igrejas, igreja acolá, a igreja amarela, a igreja azul, a igreja dos cabelos pintados. O senhor acha que essas denominações elas vão surgindo exatamente por causa dessa falta de entender essa parte da hermenêutica? Esse é um dos fatores. A gente poderia pensar assim em fatores de ordem de poder, né? Então, algumas dissensões se deram justamente por isso, porque alguns indivíduos tentaram tomar poder, mas, assim, de modo geral, se a gente olhar assim para a história dessas seitas, né, são consideradas seitas, no protestantismo, então são dentro do protestantismo, né, porque assim, o protestantismo ele tem uma desvantagem, que é o seguinte: qualquer um pode interpretar a Bíblia. Isso, para um país ignorante como o nosso, que as pessoas não sabem nem o português, né? E que se você mudou o acento, você mudou o significado da palavra, né? Adúltera e adultério é um exemplo clássico disso, né? Clássico do imaginário brasileiro, né? Então, assim, não é à toa que, assim, eu diria, pastor Leandro, aqui eu vou bater no ponto. Os pastores, nós pastores, nós temos de conhecer muito de Bíblia. Conhecer muito de Bíblia é termos ferramentas que nós realmente possamos dominar, para, no mínimo, não cometermos uma burrice como essa. Certo? Então, assim, se tem alguém que tem que estudar muito, é pastor. Então, assim, só que estudar é uma coisa para a gente séria, sabe, pastor Leandro? Porque, assim, as pessoas pensam que estudar é simplesmente você absorver um bocado de conhecimento e sair soltando para as pessoas. Se você não tem responsabilidade com aquilo que você está falando, então não invente de estudar. Seja, procure aprender com alguém, certo? Porque é o seguinte, um exemplo, né, você vem perguntado se eu era da Terra plana ou do que, eu não sei, não tenho opinião sobre, eu não vou dar a minha opinião. A minha opinião e um saco de excremento é a mesma coisa, porque não vale nada, eu não estudei sobre isso, tá entendendo? Seria deslealdade da minha parte dizer, não, eu sou terraplanista, por isso eu sou dessa parte. Então aqui é uma questão de honestidade intelectual, você dizer o que você sabe e dizer o que você não sabe. Então, o que eu souber aqui, eu vou responder. O que eu não souber, eu vou dizer, eu não sei. Entendeu? Então, assim, é levar a coisa a sério. E eu acho que, assim, uma característica nossa como brasileiro, e aqui eu vou puxar para um ponto que é interessante, porque, assim, no Brasil é até complicado, num certo sentido é complicadinho, assim, o brasileiro, porque, por exemplo, né, a boa parte do sul do país é de cultura europeia, né? Eu estou aqui até aquela discussão de dissensão do Sul, né? Mas, por exemplo, a cultura europeia então as pessoas que vieram de ascendência europeia, elas têm uma outra cultura, certo? Aqui não, a gente tem que levar as coisas mais a sério. O estudo tem que ser as pessoas pensam o estudo assim, eu vou ganhar status com isso, eu vou ser pastor famoso, né? Eu vou para a conferência. Ou então eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Eu vou ganhar dinheiro com isso, né? A pessoa não estuda assim, esse negócio aqui vai transformar a minha vida, entendeu?
Não para causar aparência, tá entendendo? Porque as pessoas pensam muito o que é que as pessoas vão pensar de mim. Não, a pessoa de estudos, ela não está interessada no que as pessoas vão pensar dela. Principalmente um cristão, você tem que pensar sobre o que é que Deus vai pensar de mim. A pessoa que está, principalmente diante de mim, é Deus. Ele sabe das adjetivos aqui, não sei se eu dizem isso, os meus bagaços, certo? Ele sabe os meus BOs, Deus sabe todos os meus defeitos, mais do que ninguém, mais do que a mim mesmo. Então, assim, precisa haver uma seriedade. Então, muitas vezes nessas denominações, e em geral nas igrejas, certo? Eu não sei de paz porque eu não tenho muito conhecimento. Mas, assim, embora os seminários, principalmente os seminários que eu conheço, os que eu estudei, né, tanto o CIBIMA quanto o CAD, eles têm uma seriedade, certo? Em relação à questão de... E eu observo isso, assim, o aluno, por mais burro que ele seja, ele sai com outro nível. Não tem como não sair. Mas ainda não é o ideal. E nem é culpa do seminário. Não estou dizendo que é culpa do seminário, não. Estou dizendo que, assim, a gente já nasce, já tudo analfabeto funciona. Eu digo, a gente estou me cuidando disso, sabe? Porque eu não estou aqui para relatar o meu testemunho de analfabetismo funcional, mas teve um dia que eu fui ler Machado e assim, eu estou entendendo nada. Eu fui ler a Bíblia como descrito, eu não estou entendendo. Em termos de interpretação, estou entendendo nada. Eu disse assim, eu sou burro. Eu cheguei a essa conclusão, eu sou burro, eu não estou entendendo nada. Aí eu fui estudar linguística, mais virtude disso. Eu vi como era burro, não sabia interpretar texto. Entendeu? Foi eu perceber a minha burrice. É o analfabetismo funcional, né? Então, assim, a gente precisa de uma seriedade para os estudos, de realmente se capacitar, certo? De ter mais ferramentas, de aprender com quem sabe, certo? E de ouvir outras pessoas. Não há, assim, debate intelectual de as pessoas conversarem e exporem as suas ideias dentro de um círculo mais intelectual, porque você não tem pessoas com quem estuda, entendeu? E aqui estudo é simplesmente isso, né? Aqui no Ceará, tinha uma universidade, uma faculdade, um colégio, na verdade, assim, eu passo porque posso, né? É a cultura brasileira de que todo mundo tem que ir para a universidade, é a cultura brasileira de que você tendo diploma, você vai ter ascensão social, né? Então, na verdade, sim, o Lima Barreto já falava isso no Triste Fim do Policarpo Quaresma. Né? O Policarpo Quaresma lá tinha tantos livros, as pessoas passando, para que tanto livro? Você não tem nem bacharel, né? Então, assim, né? Ele não tem graduação, então para que ele vai estudar tanto para questão de livro, né? Então, nós, pastores, precisamos estudar, né? E não façamos essa dicotomia que é tipo de classe média brasileira. Aqui é o conhecimento e aqui é a vida de seriedade diante de Deus. Nós não podemos... Isso aí, coisa de falar um negócio desse, a gente não consegue nem ser piedoso e acha que ser ignorante é ser piedoso, né? E não consegue nem ser inteligente, porque acha que ser inteligente é você humilhar os outros. Ser inteligente, em primeiro lugar, você olha para si e diz assim, eu sou uma porcaria, principalmente quando você considera diante de Deus, entendeu? Eu tenho algum conhecimento aqui, talvez eu possa ajudar em alguma coisa. Aí, no atual estado de coisa do Brasil, eu não sou muita coisa, não. Tá entendendo? Então, falta essa sinceridade, essa busca verdadeira para conhecer e procurar se transformar. Eu lembro, agora o senhor falando de capacitação, eu lembro muito, me veio à memória o texto de 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que te envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, o auditório é o próprio Deus. É o próprio Deus. É o próprio Deus e ele requer que nós manejemos bem a palavra da verdade e que nós não passemos por vergonha. Porque uma vez, como o senhor disse, se nós não soubermos manejar a palavra de forma correta, coerente, a gente vai passar vergonha. Vai. E é o que mais pessoas estão, é o que mais tem aí, pastores e a gente que sabe um pouquinho, assiste e ouve, e a gente fica, como é que ele chega nesse nível de discurso? Coisa que a Bíblia não está dizendo, coisa que não há nenhuma conexão ali com o que o autor está querendo dizer. E isso é importante, e eu acho que isso deveria ser um versículo de cabeceira para todos nós. Deus quer que nos apresentemos diante dele aprovados. Exatamente. Que sabemos manejar bem a palavra. Paulo vai dizer, numa das cartas pastorais, lembra agora para Timóteo, dizer, olha, medita nestas coisas. Então, Paulo escreveu, diz, pensa nisso aqui, reflete nisso aqui, tá entendendo? Agora, que negócio, né, assim, a burrice é um treco, quanto mais você é burro, menos você percebe que é burro. É diferente da doença, você tá doente, sabe que tá doente, mas a burrice não.
Não me diga um brasileiro que diz assim, eu sou burro. Nenhum brasileiro vai dizer, eu acho burro. Vai se achar inteligente. Tem dois autores que tem um texto clássico, não sei o que é chamado de A Síndrome de Dunning-Kruger, que é basicamente essa ideia, né? Resumidamente é isso aí. A pessoa, quanto mais burra ela se acha, na verdade, o contrário, ela se acha mais inteligente, entendeu? E assim, curiosamente, se você se você pegar pessoas de estudos, eu digo assim, pessoas de estudos como Santo Agostinho, o próprio Aristóteles, que é alguém que eu estou começando a ler mais, esses homens, eles conseguiam medir o quanto eles eram ignorantes. Então, assim, a pessoa de estudos, ela vai perceber muito mais o quanto ela é ignorante. Então, basta a gente, como pastor, fazer a seguinte pergunta: eu sou ignorante em quais aspectos da Bíblia? Entendeu? Eu sou ignorante em quais aspectos? Quais são os elementos da Bíblia que eu sou ignorante, assim? Talvez textos que eu não tenho muito domínio. Começa por aí, você medir o seu grau de burrice. O homem de estudos, ele sempre vai fazer isso. Aí por isso que é um negócio desse, que eu digo assim, que aqui é um mais aberto, né? Mas seria mais um conversa particular, um negócio desse, né? Mas assim, um homem de estudos, né? A vida intelectual é fundamentalmente isso, assim, o quanto eu sou ignorante e como eu posso melhorar. Não é nem tanto o quanto eu sei, entendeu? É por isso que o homem de estudos, ele fica mais inteligente. E ele é menos compreendido, porque ele fica um negócio extremoso. Entendeu? Mas não tem nada a ver a pessoa de estudos com a soberba. É claro que o estudo pode levar a soberba, mas uma pessoa analfabeta de pai e mãe pode ser soberba. Eu conheço gente analfabeta. Eu conheço gente rica, que é humilde, e gente inteligente, que é humilde, e eu conheço gente pobre e burra, que é soberba. Então, a soberba e a humildade, elas não estão associadas à classe social e intelectual. Mas o verdadeiro conhecimento, que no final das contas é o conhecimento de como Deus estruturou todas essas coisas, e como a Bíblia reflete isso, né? Como a Bíblia é o norte para isso aí, o caminho para a gente dizer o seguinte, agora eu sei mais ou menos onde está a minha burrice. Se não fizer isso aí, se cada um se achar, não, pastorzinho, que eu sou bom, porque eu estudei isso aqui, certo? Então... eu acho que o estudo ele deve nos levar, assim como Paulo, obviamente que essa não é a intenção dele quando ele escreveu, mas falar assim como Paulo, miserável homem que sou. Quem vai me livrar deste corpo dessa morte? Então, é exatamente isso. Eu acho que o estudo ele deve nos levar, o estudo sobre Deus, de quem é Deus, deve nos levar a ter essa compreensão. Rapaz, eu não sou nada, eu sou menos do que nada, e eu preciso continuar nessa caminhada aqui, conhecendo Deus e vendo o quanto nada que eu sou diante desse grande Deus. Miserável homem que sou. Pastor, vamos continuar. Vamos tentar falar um pouco mais sobre essa questão da intenção autoral. E falar sobre a diversidade dos gêneros literários. Eu acho que é importante tocar um pouco nesse assunto, porque há vários gêneros literários nas escrituras. Narrativas, nós temos textos proféticos, nós temos poesia, nós temos textos, parábolas, enfim, mas vários gêneros literários nesses 66 livros que temos aqui. Então, como nós conseguimos lidar com essa diversidade quando se fala de intenção autoral? Pronto, a primeira questão é a gente entender o que é um gênero. Né? O que é um gênero? Sim. Existe um conceito em linguística, é o conceito de gêneros do discurso. Certo? A Bíblia, ela ao mesmo tempo, existe uma distinção entre gênero literário e gênero do discurso, certo? Porque o literário está associado justamente a esse elemento artístico, o uso da linguagem, um elemento artístico. E a Bíblia tem isso. A Bíblia é literatura nesse sentido. É claro que o conceito de literatura também se expande mais, né? Tanto o nosso foco aqui, né? Não sei, vai depender de do teu interesse de ter o que é a Bíblia como literatura. Mas assim, a Bíblia, o que é um gênero discursivo? Vou usar esse termo para a gente entender e exemplificar isso. Um gênero discursivo é um padrão de texto, ele é padrão no sentido de que ele vai ter um conteúdo específico, que ele vai ter um jeito específico de ser escrito, certo? Que ele vai ser escrito para um público específico, e que ele faz parte de uma cultura. Agora, deixa eu exemplificar isso.
As cartas do Novo Testamento, se nós pegarmos em particular as cartas paulinas, elas são escritas com base nas cartas romanas. As cartas romanas tinham uma estrutura de 5 partes. Introdução, quem escreve, para quem se escreve. Aí tinha o período, a segunda parte, que é a seção de votos. Eu escrevo para você, pastor Leandro, então, os votos na cultura romana então, seria mais ou menos assim. Eu desejo que você prospere financeiramente, esse tipo de coisa, que a sua família vá bem. Paulo estabelece essa seção para criar o que é chamado de seção de ações de graças. Eu estou escrevendo um livro, um e-book, sobre seção de ações de graças em Paulo. Entendendo? Aí você tem o segundo elemento, por isso que eu estou com o Paulo na cabeça aqui. Certo? Você tem o terceiro elemento, que é o corpo da carta. O corpo da carta é o conteúdo. Geralmente Paulo vai trabalhar um conteúdo doutrinário, um conteúdo prático, uma situação que estava acontecendo algum problema. Depois você tem a seção de exortação, ou seja, Paulo dizendo, vocês vão fazer isso, aquilo, outro. E por fim você vai ter a seção de conclusão. Então isso é um padrão daquela cultura. A gente não escreve, se bem que a gente não escreve carta hoje, né? Mas quando escrevemos cartas, né? Se você já escreveu carta alguma vez, eu já escrevi uma carta, né? Então, assim, quando a gente escreve carta, ela tem um padrão determinado. É que nem, por exemplo, o gênero apocalíptico. A gente não tem esse gênero na nossa cultura. A gente não tem um gênero profético na nossa cultura, que é um discurso de... O gênero profético é um discurso, primeiro, de acusação e um discurso de libertação. Se você notar, todos os profetas, no geral, é isso. Eles começam descendo sarrafo, acabam com a nação, com o indivíduo, ou com Israel, o que quer que seja, e depois a restauração. Quem traz a restauração? O próprio Deus. Então, Deus é aquele que julga e aquele que restaura. Salvação. Vocês estão lascados, mas Deus vai... Exatamente. Exatamente. Salvação e condenação. Salvação e julgamento, que é um tema muito comum na teologia do Antigo Testamento, que perpassa também pelo Novo. Certo? Então, assim, o gênero, ele é parte de uma cultura, ele é uma estrutura fixa, é uma estrutura regular. Por exemplo, vai ter algumas adaptações, como o Paulo faz a adaptação, sessão de votos para a sessão de ações de graça. Sim. Mas, no geral, é algo que é possível de ser reconhecido. Nós temos gêneros na nossa cultura, certo? Quando você vai para o cinema e recebe lá o ingresso, aquilo é um gênero. A bula é um gênero. A receita médica é um gênero. O sermão é um gênero, que é ele escrito ou falado, porque a gente tem gêneros falados e gêneros escritos. Então, assim, todo gênero, ele tem um padrão que vai ser claramente percebido. E não somente claramente percebido, como ele vai ser algo que você vai perceber a sua estrutura. Então, cada gênero também é voltado para um público. Por exemplo, uma receita médica é destinada para quem está doente. Você não volta uma receita médica para alguém que está na igreja. Mas um sermão é destinado para quem está na igreja. Então, esses padrões já nos dão um norte. Já nos dão um norte e limitam a nossa interpretação. Limitar é porque as pessoas pensam que limite é uma coisa ruim, né? Não, limite é uma coisa boa, e limite faz parte da estrutura da realidade, né? Assim, a realidade ela é tanto limitada quanto ela é imperfeita. Imperfeita não no sentido de pecado, imperfeito no sentido de que falta algo. Um exemplo muito simples disso. Eu estou olhando para você agora, mas eu estou vendo somente o seu rosto e a sua parte de frente, assim, e só o seu tronco. Mas é só isso? Você não, tem a parte de trás, tem a parte interna, eu estou vendo, não. Você, como um ser que está dentro da estrutura da realidade, é limitado. Então não é só a minha percepção que é limitada, porque isso veio da filosofia moderna. Kant, desdobramento, você vai dizer o quê? Não, a nossa percepção é limitada. Sim, a nossa percepção é limitada. Mas a realidade é limitada. Então a limitação é parte da estrutura humana. Nós somos feitos como seres humanos limitados. Deus nos criou assim. A estrutura da realidade é limitada. O único que não é limitado é o próprio Deus. Senão ele não seria Deus, né? Certamente. Então, os gêneros... Aí, nota só, como eu defini gêneros aqui como gêneros discursivos, eles estão atrelados à cultura, certo? Então, quando você vê, por exemplo, uma parábola do filho pródigo, assim, é porque o termo pegou e você não muda mais, né? Mas se fosse pensar em termos mais exegéticos, seria a parábola do filho perdido, porque tem a parábola da moeda perdida e a parábola lá do filho da ovelha perdida. Você tem uma tríade, a tríade ali para falar o quê? Aquilo que se perde, aquilo que é retomado, que é restaurado.
É Deus ensinando o que é o pecado. O pecado é isso, é uma coisa que está perdida e é restaurada. E a ação divina. Só uma observação aqui, o conceito de salvação, assim, essa discussão entre arminiano e calvinismo, né, tem toda uma complexidade, certamente, mas se a gente se atentasse mais para o conceito de causalidade, isso é um conceito muito, assim, importante para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, para a literatura antiga, como literatura grega, por exemplo, a ideia de que os deuses agem. O conceito de salvação, por definição, salvação é uma ação e é um poder. Só que poder você precisa dos meios de ação. É que nem você está se afogando, você não tem os meios de ação para sair da água. Então, para que você realize uma ação, você precisa dos meios de ação. Então, a salvação, ela é impossível, pela estrutura interna do conceito de salvação como ação, ser realizada pelo ser humano. Por quê? Porque o ser humano não tem os meios de ação para isso. Às vezes pode dizer assim, a fé, bem, aí já é uma outra discussão, que a fé também não é um meio de ação, nesse sentido do ser humano. A fé é muito mais uma ideia de participação e de confiança, mas é um outro aspecto. Então, sim, os gêneros, certo? Eles estão associados à cultura. Então, você precisa entender, por exemplo, as pessoas pegam o Apocalipse, o gênero, você tem o livro de Apocalipse e o gênero apocalíptico. Parecidos, mas são coisas distintas, certo? Porque, por exemplo, em Apocalipse você tem profecia. Só que o gênero apocalíptico não é necessariamente profecia. São coisas que as pessoas muitas vezes confundem quando elas pensam no gênero. Porque como a ideia de algo apocalíptico, algo futuro, e a ideia de profecia algo futuro, então ela pensa que é a mesma coisa. Então, pensa a mesma coisa. Aí pronto. Aí você acabou com a sua forma de entender a Apocalipse, né? Então, profecia tem muito mais o elemento de testemunho e de recriminação do pecado. O gênero apocalíptico é o quê? É algo que faz parte da cultura antiga, de que é o quê? O mal é algo que o ser humano não consegue vencer e que somente a intervenção divina pode fazê-lo. Por isso que a figura de Jesus é sempre de um soberano que age sobre o mal. E o mal não é uma coisa abstrata. O mal não é uma coisa abstrata, mas ele é pintado, digamos assim, pelas ações dos indivíduos, certo? Pelas ações dos indivíduos. Então, sim, se você não percebe que o gênero ele faz parte de uma determinada cultura e ele vai ter um padrão, todo gênero vai ter um padrão, certo? É impossível interpretar a Bíblia corretamente. Aí a gente volta lá para aquela pergunta anterior. Por que tem muita gente que interpreta errado? Já tem os ex-alunos que mandam buscar assim, cara, olha, essa palavra aqui no hebraico, ele bota uma palavra ali no hebraico, aí vai dizer, a letra Aleph significa isso aqui, a letra B significa isso aqui, o Gimel significa isso aqui. Meu amigo, isso aí é dizer o seguinte, olha, você é burro, você é tapado, eu consigo enganar você, mas glória a Deus, porque eu estou sendo edificado, tá entendendo? O mínimo de inteligência, essas coisas não aconteceriam, ou aconteceriam sem tanta força. Sim, muito bem. Pastor, o senhor pensa que essa questão de intenção autoral, né, de pegarmos e tentarmos olhar para um texto e perceber que o autor ele quis nos dizer apenas aquilo que ele está nos escrevendo, obviamente pegando aquele pensamento seu de que há possibilidade de expandir, sim, mas isso não significa dizer que foi aquilo que o autor intencionou. Isso. Como é que a gente pode ajudar os nossos irmãos que não estudam, não são teólogos, não são acadêmicos, mas são irmãos fiéis que leem a Bíblia, querem agradar a Deus, querem servir a Igreja do Senhor Jesus? Como é que a gente consegue ajudá-los a perceber a importância dessa questão? A resposta é educação. E aí tem um treco que é o seguinte, pastor. Educar não é simplesmente um negócio de meter informação para as pessoas. Porque assim, educar é você conduzir o aluno a partir da sua inteligência como professor, como pastor, né, para que o aluno desenvolva a inteligência dele, para que ele caminhe com as próprias pernas. Certo? Isso é um desafio muito grande por algumas razões. Primeiro, porque você precisa ser um pastor capacitado. E segundo, você precisa ter honestidade para isso, porque qual a tendência? O que é muito mais fácil? Eu deixo todo mundo na ignorância e eu consigo controlar melhor. Claro. Por isso que tem muito pastor, eu não sei se posso usar essa palavra aqui, safado, certo? Tem muito pastor safado.
entendeu? Vai ser corte, hein? Vai, né? Vai ter que cortar, né? Senão tu cai aí, né? Eu te prejudico aí. Não, brincadeira. Brincadeira, né? Mas eu acho que eu tô com algum problema, então, que eu não entendo brincadeira, não sei se eu tô com problema cognitivo. Eu tô com essa dificuldade, não sei se é porque eu tô ficando velho, o que é. Então, assim, é educação. Ó, a escola bíblica dominical, certo? O que é uma escola? Por definição, uma escola é isso. Tá entendendo? Então, assim, primeiro você tem pessoas qualificadas. O pastor tem que ser alguém qualificado, ele tem que formar pessoas qualificadas. Eu diria que esse é o primeiro passo. O segundo passo é pensar que a educação é uma coisa que você não controla, porque você não sabe qual é o aluno que vai dar certo. É verdade. Entendeu? Não dá para controlar. Eu digo isso porque eu estou percebendo isso com as aulas que eu estou dando inglês para os alunos, né? Tem alunos que têm determinadas dificuldades que eu estou reconduzindo a forma de ensinar o inglês para eles, porque é uma outra coisa. E assim, é um trabalho de longo prazo. O problema é que a gente é muito imediato. A gente quer assim, não, em um ano você não muda. Em um ano você não muda a mentalidade de uma igreja. É questão assim de anos. Aí por isso que o pastor tem que ser uma pessoa séria, que não tá ali de sacanagem com os irmãos, tá entendendo? Não tá ali para manipular, tem que ser uma pessoa... Assim, a conduta correta é o básico, né? Porque aqui no Brasil, como o nosso nível moral é tão ruim, que você ser bom já é um negócio que você ser exaltado, né? Então, não, é associar com líderes corretos e líderes capacitados. A gente pode pensar aí eu pensando na EPD, né? A gente pode pensar nos seguintes termos. Primeiro assim, aí também tem outro elemento assim, se o pastor não é uma pessoa que estuda, como é que eu quero que os meus irmãos estudem? Né? Eu quero que meu filho coma, mas eu odeio brócolis, eu gosto de carne, eu pelo menos gosto de carne, picanha, né? Aí no sul, realmente, assim, certo? É outro patamar de churrasco, né? Aí é outro patamar de churrasco, entendeu? O povo aqui não sabe comer carne assada, não. O negócio todo mal duro, assim, mal passado, perde a sucura, que é terrível isso aí. Tem que instruir esse povo a saber comer churrasco, né? Mas, assim, a educação é esse elemento de que, assim, a seriedade, a sinceridade, instruir os irmãos com o próprio exemplo, ser franco no sentido de que não estou ali para manipular e que, muitas vezes, assim, é muito mesquinho um negócio desse. Um verdadeiro professor não tem isso. Eu vou ensinar tudo o que eu sei. Sem medo de que, mas os irmãos vão me derrubar, ou se vão ficar muito inteligentes, vão criar um complô, né? Perder o púlpito. Perder o púlpito, né? Essa ideia de perder o púlpito é um negócio assim que soa uma mesquinharia muito grande. Você tem que ter um zelo pelo púlpito, não é qualquer pessoa que pode estar pregando. Aí por isso que o pastor tem que aumentar a própria régua dele, do patamar. E aí a educação leva um certo tempo, né? Não é um negócio do dia para a noite. E eu diria também o seguinte, assim, associado a isso, é ensinar duas coisas. Português. Criar algum instituto bíblico, vão ensinar português a partir da Bíblia, dá para fazer isso. Porque assim, os irmãos não precisam saber grego e hebraico. Se eles souberem muito bem português, comparando várias versões, é claro, assim, o grego e hebraico ajuda em muita coisa, né? Mas muita coisa mesmo, né? Associado a essas coisas que a gente tem conversado aqui, certo? Só que se os irmãos souberem muito de português, eles vão conseguir realmente terem boas leituras. O pastor tem que estar capacitado para transmitir, por exemplo, essas informações aqui, né? Se a igreja ainda é caldo de bila, é fraquinha, vai aumentando cada vez mais a dosagem. Né? Não fica naquele negócio raso. Mas, aqui, novamente, você só dá o que você tem. Se você não é uma pessoa capacitada, como é que você vai providenciar isso para os irmãos? E eu diria uma outra coisa, literatura. Porque a literatura expande a sua imaginação. Sem imaginação, você não consegue entender a realidade e entender o texto, tá entendendo? A discussão que a gente teve, uma conversa que a gente teve no nosso primeiro encontro, que assim, é muito fácil você analisar a Bíblia em termos da teologia sistemática. Sim. Eu percebo isso é tão fácil que eu percebo isso em exame doutrinário. O aluno domina todos os termos lá de teologia sistemática. Aí quando ele pega um professor que é da área de exegese, pronto, explica esse texto aqui, aí pronto. Como é que você... Entendeu? Ou você não tem as ferramentas básicas, talvez você não consiga dominar todos os textos, porque a Bíblia é um negócio muito complexo e longo, né? Mas se você, assim, tiver as ferramentas,
você no mínimo não vai falar determinadas asneiras naquele texto ali, vai se reservar bastante, né? Tá entendendo? Então o que é que acontece? Acontece que o ensino da literatura serve para isso. Agora, sim, as pessoas quando pensam em literatura aqui, eu estou falando de cristãos, né? Para literatura de alto nível é C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia. Não, meu amigo. Não dá, entendeu? Não dá. Eu não daria Crônicas de Nárnia nem para uma criança minha, eu daria, por exemplo, o Pequeno Príncipe, o Peregrino. Pronto, o Peregrino como literatura, é muito mais rico do que o Nárnia do C.S. Lewis, né? Aí tem cristão que fica lendo Harry Potter, né? Olha, o que é que eu aprendo com Harry Potter, né? A segurar a vara do Harry Potter, né? Só se for, né? É assim, sabe, assim, é um negócio que eu digo assim, rapaz, se você olha para a Bíblia como instrumento literário, a riqueza dos Salmos é um negócio impressionante, né? Entendeu? Mas sem essas ferramentas, é mais ou menos assim, pastor Leandro. A pessoa vai comer lá um churrasco gaúcho, aquele tradicional raiz. Só que ela não está acostumada. Ela vai dizer que eca, cheio de gordura, tá cru. Cheio de sangue. Cheio de sangue, né? Pronto. Então a Bíblia é desse jeito. Se você não tem o aparato, as ferramentas para você degustar aquilo ali, você vai achar uma coisa que é pobre, que é simplesinha. E a nossa discussão aqui, ela tem mostrado que a Bíblia não é uma coisa tão simples assim. É muito complexo. É por isso que a seriedade tem que ser muito maior. E muito maior porque, assim, a gente está lidando com vidas, com o povo de Deus. Exatamente. E a gente está lidando com o próprio Deus. É um negócio muito sério um treco desse aí. Entendeu? É um negócio de que você rapaz, você vai prestar conta de Deus. A gente está falando aqui algumas coisas, mas existe uma seriedade muito profunda nisso. O Senhor vai nos cobrar. Então, assim, a forma de mudar isso é a educação. E pensando em educação, eu estou pensando em Agostinho, certo? É o padrão de piedade, o padrão de intelectualidade. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito simples aí. Mocidade, muito prático. Nesse negócio de dar Crônica de Nárnia ou Harry Potter para mocidade, certo? O cara, olha só, cultura aqui, de retardado, certo? Vou falar um nome assim, depois dá um corte aí, certo? Pô, gente boa. Se você é jovem, eu vou lhe recomendar o seguinte livro, se você é jovem. Pastor Fernando parece estar com raiva no coração desses jovens, dos que não estudam. Não estou com raiva dos jovens, não. Eu gosto dos jovens. O que eu estou com raiva é assim, é porque o nosso, assim, é porque assim, como educador, como pastor, as pessoas têm um potencial muito grande, sabe? Só que as pessoas ensinam essas coisas medíocres. O C.S. Lewis é muito bom como crítico literário. Tem obras dele sobre estudo de palavras, sobre a análise do pensamento medieval, que é fascinante. Ele é muito como crítico literário, mas como escritor, meu pai do céu, que nem Deus Pai Todo-Poderoso. Sabe ler o que se você é jovem? No lugar de ler Crônicas de Nárnia, no lugar de ler Harry Potter, se você já leu isso aí, beleza, peça perdão a Deus seus pecados. Okay? Leia Rei Lear, Shakespeare. Rei Lear. Não é uma linguagem complicada. Rei Lear. Tem um verso do Rei Lear que eu memorizei esse verso. Que é assim, o bobo diz para o Rei Lear, o Rei Lear já é velho e diz assim, tu deverias ter ficado sábio antes de ter envelhecido. Olha um negócio desse. A velhice não faz você ser uma pessoa sábia. E o fato de você ser jovem não quer dizer necessariamente que você seja uma pessoa inculta, tola. Tá entendendo? Então, é possível você desenvolver a sabedoria sendo jovem. Como o Provérbios diz, o sábio anda com o sábio. Você quer desenvolver a sabedoria, ande com pessoas sábias. Então, quando você pega um texto dessa natureza aí, você vê isso aqui é a verdadeira literatura. Então, um jovem, no lugar de perder tempo lendo Nárnia, o Tolkien, Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas, vai ler alta literatura. Leia, para jovem é isso, entendeu? Por exemplo, estudos paralelos. Na mocidade, você vai estudando Provérbios com Rei Lear. Agora você saber fazer isso, né? Depois que você tem capacidade. Quando você faz isso, você expande o potencial do jovem. Porque assim, todo ser humano, ele vai ter um potencial, ou para ser uma coisa boa, ou para ser uma coisa ruim. Vai depender de muitos fatores, inclusive de quem pode influenciar no começo. Quando você é jovem, eu queria ter ouvido tantas coisas que eu aprendi dos meus 30 anos agora para os 35, a minha vida teria sido outra.
Mas Deus sabe o que faz, entendeu? Então, se você é jovem, faça isso. Leia a literatura, aprenda português, certo? Então, a educação, pastor Leandro, parte da linguagem. E a linguagem, em primeiro lugar, é aprenda bem a sua língua. Como você vai aprender bem a sua língua? Com os grandes escritores da sua língua, certo? Então, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Cecília Meirelles, Carlos Drummond. Tem muitos autores. Olha só, tem um autor que é Geraldo de Mello, que é cearense. Ele escreveu um romance, eu não sabia, ele era considerado um grande romancista, entendendo? O Valete de Espadas, né? Eu vou falar aqui, que senão eu vou falar que nem a Dilma, né? Que disse que leu o livro e não sabia o título do livro, né? Nossa presidenta, viu? Nossa presidenta, né? O problema não é ela ter sido mulher, meus irmãos. O problema é a burrice, entendeu? O problema é a incapacidade. A questão não é questão de... O problema do Brasil não é questão de gênero. O problema do Brasil é o fato de que a gente está longe do conhecimento, está longe... Quando eu digo conhecimento, é o conhecimento também atrelado a Deus. É tudo que a gente tem discutido aqui. A figura de Agostinho. Sempre que eu falar você me ouvir falar de conhecimento, o que está na minha mente é Agostinho. Agostinho, certo? Anote aí, você que está assistindo. Certo? Então, assim, o outro exemplo é isso. Leia Agostinho. Educação clássica. Leia Santo Agostinho, as Confissões. É claro que Agostinho vai chegar a um ponto que vai ficar um pouco mais complexo, porque ele vai trabalhar alguns temas como o que é eternidade, o que é tempo. Ele vai trabalhar a questão da memória, a questão da linguagem, entendeu? Mas, assim, mas Agostinho é um cristão. O cristianismo, hoje as pessoas, tem um ponto que eu quero abordar aqui, que eu tenho visto muitos cristãos sendo influenciados por estoicismo. Principalmente cristãos na área empresarial, desenvolvimento, essas coisas todas, né? O estoicismo é uma filosofia que a linha mestra da filosofia do estoicismo, do Epicteto, é fundamentalmente o seguinte: aquilo que você não controla da realidade, você não vai se preocupar. Só que, assim, tem muito cristão apegado a essas coisas, e assim, rapaz, se você conhecesse a Bíblia, você veria que Gênesis 1 é fundamentalmente isso. A estrutura da realidade é um negócio complexo, que você não temos controle, mas Deus está no controle. É a soberania de Deus na prática, tá entendendo? E eu digo isso porque eu estou vendo esse negócio somente aqui com os meus pais, só para você ter noção. Não vou entrar em detalhes isso aqui, mas em relação ao meu pai, tá entendendo? Porque é muito fácil a gente dizer o negócio, né? Muitas vezes assim, não, olha, isso aqui, mas é você fazer aquele negócio, aquilo fazer parte de você, entrar no seu sangue, entende? Então as pessoas assim, estoicismo, leia estoicismo. O que eu recomendaria para um cristão, não perca tempo no negócio de estoicismo, não, vá ler Santo Agostinho, leia as Confissões. Leia as Confissões. É um livro fantástico, as Confissões. Então, um livro desse poderia ser lido numa EPD, a partir das meditações. Aí você vai aprofundando os textos bíblicos, a partir do... Porque o Agostinho é o quê? É a Bíblia da prática, na vida de uma pessoa. O que é o pecado? O que é o pecado na prática? É o que você vê Agostinho nas Confissões. É a sinceridade realmente diante de Deus. Então, que quando a Bíblia diz, né, para nós confessarmos o nosso pecado, eu posso ver isso de boca, mas se não tem um coração sincero, é meio que nada. E a sinceridade é um negócio que é só Deus que vai julgar, e você vai... Só que você é uma testemunha solitária nesse sentido. Você é uma testemunha solitária, porque ou se eu estou dizendo uma coisa, eu posso não estar sendo sincero. E você não vai saber. Eu estou só na minha mente, eu estou omitindo alguma coisa, ou não estou sendo insincero, né? Mas para Deus não. Então, assim, a educação. O que muda isso é a educação, e a gente tem aí toda uma tradição cristã, certo? É porque quando a gente pensa em tradição cristã, é muito engraçado, né? As pessoas pensam em Lutero. Meu Deus do céu. Assim, Lutero perto de Agostinho Uns 10-0. Mas 10-0 é pouco, sabe? É o 7-1, sabe? Aquela humilhação do 7-1, né? Todo mundo já tava, né, assim, com o Brasil. Depois daquilo ali, assim, Brasil não é mais a seleção, entendeu? É tipo isso aí, 7-1 mesmo, é humilhação. Leiam Agostinho, volta para Agostinho. O Calvino bebia de Agostinho, uma exaltação de Calvino. Quando você vai olhar para Agostinho, o nível de Agostinho, e o que Agostinho dizia, eu odeio grego, eu não aprendi grego, né? Eu não aprendeu grego, mas era professor de retórica, ele sabia latim. Daí a gente tira o nível do homem, né? Então é isso. Então, por exemplo, se eu fosse pensar em termos práticos para os jovens da educação, é isso.
Leiam, isso para adulto também, não é só para jovens. Se fosse, eu lhe garanto, você que está me vendo aí, se você ler Rei Lia e você ler as Confissões de Agostinho, e depois você lê as Crônicas de Nárnia, Tolkien, o Harry Potter, eu estou perdendo tempo com isso aqui. Entendeu? É outro nível. Só que ninguém estuda, ninguém apresenta, ninguém mostra essas coisas. Aí fica o povo bancando aí de quem é inteligente porque ele leu C.S. Lewis. As Crônicas de Nárnia. Certo? Eu tentei ver 2 partes de Crônicas de Nárnia, eu não tive paciência. Não, isso aqui não é literatura de qualidade. Não. Largou, foi? Não é. Assim, que eu leio para fazer uma crítica profunda, mas teve gente que já fez isso aí. Tem um aluno do Ariano Suassuna, certo? Que ele é da área de crítica, acho que ele é da Federal da Paraíba. Eu não lembro o nome dele agora. Ele faz sérias críticas ao Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, né? Que é assim, nossa, literatura cristã, Senhor dos Anéis, né? Não é porque é literatura de fantasia. A literatura de fantasia, não. O problema do Tolkien não é porque é literatura de fantasia, porque literatura de fantasia pode ser uma literatura boa. É porque ele não sabe escrever, tá entendendo? Se você fica explicando as coisas, literatura você não tem que estar explicando, você está chamando o leitor de burro, entendeu? Então é isso. Então tem esse aluno do Ariano, que é da área de letras, de crítica literária, que ele escreveu no blog dele, descendo o cacete, explicando por que Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis e Tolkien não são boas literaturas. Aí então, como já tem alguém que já fez o serviço, não vou fazer um negócio desse, né? Tá certo. Mas basta você fazer o seguinte, basta você comparar. Eu não vou lhe dizer assim, eu vou lhe apostar aqui que ele não aposta, né? Mas estou dando a minha palavra, e palavra de crente é se ensina não. Com toda certeza, leia Rei Lia e leia Santo Agostinho, depois vai inventar de ler Crônica de Nárnia, que você vai ver, essa aqui no Milagre de Jesus, tinha água, Jesus transforma em vinho, é tipo isso, entendeu? Muito bem. Eu até anotei aqui na minha agenda, Rei Lia. Leia Rei Lia. Leia esse texto. Pastor, indo para o final do nosso papo aqui, que está muito bom. Existe algum desafio, alguma dificuldade, algum entrevero, se assim eu posso dizer, quando nós falamos em intenção autoral? E se existe, como é que nós podemos transpor esses obstáculos? Sim, existem obstáculos. Eu diria que o primeiro deles, que é o que a gente já discutiu aqui, que é o fato de que como a gente, como a nossa conversa aqui, a intenção autoral ela é direcionada para o texto, certo? Ela é voltada para o texto, então nós precisamos nos debruçar no texto. Então, pensar em intenção autoral é como é que eu vou analisar o texto de modo que eu realmente assim consiga ter uma interpretação minimamente sadia do texto bíblico, certo? Agora, vou dizer, existe um outro problema aí, que é o seguinte, que muitas vezes, a busca pela intenção autoral do texto, ela é só um artifício retórico para eu defender um ponto da minha denominação, ou da minha tradição, certo? E isso é um grande obstáculo para uma pessoa de estudos que busca a verdade. Agora, deixa eu fazer aqui uma observação, porque tem um outro lado que é o seguinte, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou indo para o outro lado. Há uma tendência, em virtude da mentalidade do modernismo, principalmente com René Descartes, de achar que ser inteligente é duvidar de tudo. Está entendendo? Não, então eu sou muito inteligente porque tudo eu coloco no plano da dúvida. Aí agora, como tem alguns pontos que talvez não sejam claros na Bíblia, pronto, tudo é obscuro. Não, pera aí, mano. Não existe isso, certo? Não existe isso. Não é disso que eu estou tratando. Não é uma questão de duvidar de tudo da tradição, do seu movimento, coisa dessa natureza. Não é esse o ponto. O ponto é que uma busca sincera da procura da intenção do autor no texto, ela, antes disso, é uma busca pela verdade. Você tem que se abrir à verdade. Tá entendendo? E aí você tem que ser muito sincero. Só que, assim, talvez pertencer a determinada denominação, a determinado grupo,
eu vá perder prestígio, eu tenho que sair. Aí por isso, pastor Leandro, que é uma questão muito séria essa questão de estudos, porque não é um negócio assim, eu estou estudando aqui, pronto, eu mudei de posição. Pronto, agora eu estudei aqui, eu estou mudando de posição. Agora eu estudei aqui, mudei de posição. Não, estude um negócio sério, nem que você talvez leve 5, 10 anos naquilo ali, até você chegar a uma determinada conclusão, tá entendendo? Então, como a gente quer as coisas de modo muito imediatas, então, o cara leu isso aqui, pronto, ele já mudou. Ele leu isso aqui, ele já mudou. Então, você está seguindo a parte de quê? Então, a busca da intenção autoral, muitas vezes, a busca, ela é ofuscada, em primeiro lugar, pela nossa ignorância, porque a gente não conhece nem a nossa própria língua, certo? E a gente não tem humildade para aprender a própria língua e se reeducar, ou educar mesmo, né? Porque a gente pode dizer que foi educado aqui nesse país, entendeu? E por esse outro lado, que assim, determinados interesses particulares, eles muitas vezes se sobrepõem à nossa busca da verdade para entender a Bíblia, entendeu? E aí, porque existe um outro elemento, que é o seguinte: se você individualmente está ali no texto para entender o que o autor está dizendo, e você percebeu que isso aqui é o certo, que a gente diz no nome da verdade. A verdade não é uma coisa compreendida coletivamente. A verdade não é uma busca coletiva, a verdade é sempre uma busca individual. Nunca é uma... Eu dou um exemplo muito prático disso. Você está ensinando aí para os irmãos sobre a Bíblia e todo mundo entendeu. Não, alguns entenderam, outros não, uns entenderam mais, outros entenderam menos. Por quê? Porque a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento é sempre uma coisa de ordem individual, né? Se a gente pegar, por exemplo, aquilo que Jesus disse, Jesus que é a própria verdade, não é uma coletividade que vai até Jesus, né? Porque a salvação não é uma questão de ordem coletiva, não é porque você faz parte de um grupo que você é salvo. É o seu encontro, ou você ir ao encontro de Jesus, ou Jesus vir ao seu encontro, que é a busca do ser humano. Por isso que assim, a vida de uma pessoa de estudos, ela vai ter esse elemento de solidão, a não ser que você tenha um grupo de pessoas ali que também estejam com o mesmo interesse de buscar a verdade, entendeu? Só que aqui no Brasil é o seguinte, as pessoas acham que buscar a verdade, qual a tua opinião, qual a minha opinião? Vamos debater. Debate. Não tem nada a ver com a busca pela verdade. O cara pode ganhar o debate, ele está errado. Entendeu? Então, quando eu digo assim, não, então o fulano de tal debateu, né? Quer dizer que a posição dele está correta. Não, não é isso. O debate não é a busca pela verdade. O debate é o elemento retórico, como uma determinada posição sobressai em relação a outra. É isso que é o debate. Porque a busca sincera pelo conhecimento, ela é sempre individual. Não há como ser além disso aí, certo? Então, assim, um entrave é justamente esse. Eu estou realmente buscando sinceramente a verdade, ou estou, na verdade, buscando aquilo que é do interesse do meu grupo. Entendeu? Novamente, isso não quer dizer duvidar de tudo. Agora eu estou duvidando de tudo, porque isso não existe. Não existe. No plano prático da vida não existe você duvida de tudo, certo? E talvez tenham questões assim, né? Que assim, a questão da busca por conhecer alguma coisa, ela é algo de interesse particular. Então talvez você passe 10 anos estudando aquilo ali. Por exemplo, a minha tese de doutorado agora sobre aspecto verbal, isso vem desde, só para você ter noção, desde 2012. Eu saí do seminário em 2014, esse ano completam-se 10 anos. Faz 10 anos que eu saí do seminário. Então são 10 anos que eu estou estudando esse treco chamado aspecto verbal. Que está culminando agora 10 anos. 10 anos. Entendeu? E é um dos temas mais importantes, mais debatidos atualmente no grego bíblico. É muito tempo. As pessoas acham que o conhecimento da verdade pronto, que eu achei a solução para tudo. Não, não é isso. Então, assim, a intenção autoral como orientador hermenêutico, ela não existe, ela sozinha, sem a busca pela verdade, não existe. Busca sincera pela verdade. E é você diante de Deus. Entendeu? A sua honestidade diante de Deus. Ainda que talvez as pessoas nem acreditem em você fique rejeitado, isolado. Quem é um ser humano que pode ficar rejeitado, isolado? Ninguém. É isso. É uma decisão que a pessoa precisa tomar. Né? Se você quer ser realmente uma pessoa de estudos, esse é o preço que se paga. Talvez você não seja compreendido
e talvez você não faça parte da patota. Se você quer fazer parte da patota, então você não é um homem de estudos. Entendeu? Você pode até estudar, mas não é realmente um homem de estudos. Você só faz parte de uma patota, quer seja política, quer seja religiosa, a despeito de qualquer interesse. Perfeito. Pastor Fernando, quais as suas últimas considerações, seus últimos conselhos antes de dizermos tchau aqui? As minhas últimas considerações. Eu agradeço pelo convite, muito bom estar aqui. Né? Espero que alguma coisa proveitosa realmente tenha saído. O prazer é meu. Nessa conversa. E as minhas últimas palavras busquem sinceramente conhecer a Bíblia, não para agradar os outros, não para ganhar status, não para ganhar nome. Se isso vier, não tão desperdício, eu diria assim, se isso vier, não desperdício. Não vem com essa besteira brasileira de falsa humildade. Não, mas não, se Deus abençoar, aceite, mas não seja essa a sua busca. Você é uma pessoa que está buscando conhecer a Bíblia, essa não deve ser a sua busca principal. Tá? E se prepare. Conheça, se você não tem condições de conhecer as línguas bíblicas, aprenda português, lê a literatura, veja se o seu pastor realmente é uma pessoa séria. Certo? Um bom pastor tem que ter pelo menos duas coisas. Ele tem que ser um homem correto, bom, e um homem realmente dedicado à palavra. Se ele for um homem correto e bom, não dedicado à palavra, a bondade dele vai se desvirtuar. Se ele for um homem conhecedor da palavra, mas não for um homem correto, né? Isso é uma coisa que às vezes, muitas vezes não é sutil assim de você para perceber. Então saia disso. Então, esteja perto de pessoas que realmente incentivem você a crescer como ser humano. O ser humano foi feito para isso. Deus fez o ser humano para isso, para crescer, para se assemelhar a Jesus em todos os aspectos da sua vida. Amém. Muito bem, pastor. Pastor Fernando, muito obrigado pelo tempo que o senhor dispôs a nós. Obrigado por nos ensinar sobre intenção autoral, nos esclarecer pontos importantes e, como eu disse, que seja um pontapé para aqueles que estão estudando e que seja também um encorajamento para que as pessoas busquem estudar mais. O que nós falamos aqui nessa hora e meia, hora um pouco mais, não esgotou o tema, não esgotou o assunto. Né? Teríamos muito mais coisa para falar, mas o meu desejo é que as pessoas busquem saber, conhecer e, como temos falado aqui, que se dediquem ao estudo sincero das Escrituras e assim eles vão conseguir agradar a Deus e vão conseguir se apresentar diante de Deus de forma que não tenham que se envergonhar de nada e que manejam bem a palavra da verdade. Então, meu muito obrigado aqui, o meu desejo é que Deus continue lhe dando força, ânimo em toda essa jornada de estudos, desde quando eu lhe conheci, lá em 2014. Para quem não sabe, pastor Fernando Henrique foi um dos meus professores no seminário. Eu conheci ali em 2014 e aí, desde então, obviamente não eram constantes, mas partilhamos ali de todo o tempo do meu curso até 2017, essa lida do professor em estudar, em se preparar, e era mestrado, e era especialização, e a gente via essa correria toda do professor Fernando buscando crescer nessa área acadêmica para nos ensinar da melhor forma possível. Então, meu desejo é que Deus supra suas necessidades nessa reta final aí do doutorado, lhe dê ânimo, lhe dê saúde e também que abençoe a sua família, o seu ministério e as pessoas que são cuidadas pelo seu pastoreio na sua igreja. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Então, um forte abraço, pastor. Que Deus nos dê uma próxima oportunidade em breve e que esse papo chegue o mais longe possível. Amém. Até a próxima. Um forte abraço, pastor.